abraçar. Pra te abraçar. E te abraçar. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero comer no seu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Lara, 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 e te arrastar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir suas camisas com as mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e me acalmar. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Preciso tanto de ti. Preciso tanto de ti. Te abraçar. Quero te abraçar, Senhor. Quero te abraçar. Quero te abraçar, Senhor. Eu quero te abraçar. Recostar a cabeça em teu peito, ouvir o teu coração. Recostar a cabeça em teu peito, ouvir o teu coração. Estejam firmadas no verdadeiro amor, e que toda frieza e mentiras não cheguem a mim. Mas se elas chegarem, eu quero permanecer como você foi fiel ao Pai. No mundo terei aflições, mas terei bom ânimo, porque eu vencerei igual a ti. Cortado fora da videira. Aleluia. Ouça essa canção. Na poda deixa ela entrar na tua mente, no teu coração. limpo para florescer a verdadeira semente
em mim. Tequia, congregação, desperta. Mesmo nos momentos de poda, que eu permaneça. Eu não quero ser um galho qualquer. Fora da videira. Você não é um galho fora da videira. Em nome de Yeshua. Entenda essa canção. Que na poda eu seja limpo. Para florescer a verdadeira semente em mim. Tequia, desperta, povo de Deus. Para florescer a verdadeira semente em mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tequia, despertem. Não somos um galho fora da videira e que a gente suporte as podas, mas que sejamos um galho que está. Baruch Hashem, obrigada. Pessoal, pode sentar. O Senhor já está falando nesse lugar. Quem quiser ficar de pé, eu sei que Deus vai falar para alguns ficarem aí em pé. Essa canção que eu pedi para eles. Alô. De manhã, Deus estava falando ao meu coração. Vocês não são um galho qualquer. Vocês carregam uma mensagem porque foram enxertados. E a mensagem para essa noite de Sukkot é exatamente dessa canção. Eu tenho um tema que é falar sobre Sukkot e o reino. Falar sobre o reino é deixar claro que nós temos uma mensagem, nós carregamos uma semente, como diz essa canção, a verdadeira semente. E nós não temos dúvidas, porque já temos sido ensinados que a verdadeira semente é a Torá do Eterno. Por isso é tão importante. E de manhã o Eterno falou, enquanto estiverem ministrando essa canção, toque tequia, para que o meu povo desperte, para que aquele que está dormindo, porque ainda está preocupado com muitas das suas questões, e isso é legítimo, só que diante da palavra e da mensagem de Sukkot, principalmente, que nós estamos vivendo, todas as outras coisas, elas vão perder a importância diante de algo que é importante. Você carrega uma semente e ela precisa germinar. Hoje cedo nós falamos sobre, recebemos a palavra que precisamos deixar manifestar em nós Yeshua. Ele é o verbo, ele é a semente, a gente carrega Yeshua. Nós recebemos também uma ministração hoje que nos mostrou que desde que nós chegamos a esse lugar, nós temos vivido os tempos, o tempo do deserto, experiências de desconforto e incômodo, porque a gente pensa só nas coisas boas, mas houve muito desconforto no deserto, enquanto o povo estava ali, e nós temos vivido isso. Foi a chuva, o sol hoje, que não conseguimos dormir em paz. Nós não falamos que precisamos viver os tempos e o Eterno começa ensinando. E a mensagem do Rosh Palácio, do Rosh Alexandre, estão conectadas ao que eu vou dizer, que também está conectado amanhã, as mensagens, porque toda a palavra, tudo está de uma forma direta, ligada.
Nós não estamos aqui à toa. Estamos aqui cumprindo um mandamento do Senhor. Eu fiz algumas anotações que eu quero dividir com vocês. Esse incômodo da chuva nos lembra que o povo montava e desmontava o acampamento, não sabia quando, dependia do movimento da nuvem. Hoje nós vivemos isso. Começamos ontem nessa posição, de manhã passamos para lá, depois o sol mudou e a gente veio para cá. Vocês entendem que nós estamos vivendo e tentando entender um pouquinho do que aconteceu por 40 anos? Que o povo, a nuvem movia, o povo levanta acampamento, parava. E a sabedoria judaica vai dizer que teve uma ocasião, ficou muito tempo sem a nuvem mexer, mas que também teve a ocasião de ser em pouquíssimo tempo. Eles mal tinham desarmado ali, montado o acampamento, tiveram que desmontar e caminhar. E isso acontece conosco. Vocês percebem que o que nós estamos vivendo aqui é ensino, é o reino? Sucote é o reino. Todo esse desconforto. Quando a gente percebe que, como foi falado aqui, que nós estamos vivendo o tempo, a gente consegue compreender mensagens, entender propósitos. E uma irmã compartilhou que ontem desejou até ir embora, mas hoje já entendeu. Porque somos podados. Quem tem o conforto em casa de não ter que dividir o banheiro com um monte de gente, são podas. Acabamos de cantar. Temos que aprender a suportar essas podas. Nada é em vão, irmãos. Nós estamos sendo preparados para um reino que nós não temos muita ideia de detalhes, mas nós sabemos que o nosso Deus é fiel. E se Ele diz que eu preciso amadurecer, que eu preciso ser podado, Ele está preparando a gente para algo que a gente não tem uma visão clara. Então, entenda o tempo que nós estamos aqui. Eu queria convocar você nessa noite. Vou dizer a você, você carrega uma semente. E a mensagem dessa noite que eu trago é uma mensagem de despertamento. Desde as crianças. Porque quando era chamado para ensinar, como a gente está fazendo, os jovens, os adultos, as crianças, todos estavam lá ouvindo os líderes ensinando a Torá. Não tinha separação. Estavam todos juntos. Nós carregamos ainda do cristianismo, e eu posso falar aqui, porque todos que estão aqui estão caminhando junto conosco, nós temos carregado algumas coisas que não são o ensino verdadeiro. A primeira coisa é que Torá aprende todo mundo junto. E isso se vive em casa. O Senhor, como já foi falado, está forjando um povo. Agora, nesse tempo que nós chamamos de restauração, assim como Ele fez no Sinai, assim como Ele fez na vinda de Yeshua, Ele está fazendo agora na segunda vinda. Por isso foi falado aqui, o que nos faz ter tudo em comum? Eu estava aqui comentando com o Rocha Alexandre, a atmosfera hoje, apesar de tudo, está tão agradável. Porque nós temos em comum. O que nós temos tido em comum? A Torá. É a primeira coisa. Todos estamos aqui porque temos entendido que voltar às festas, entendido o princípio das coisas, é o que nos faz andar juntos. Já estive em muitos lugares que a gente chama de retiros, mas nunca, somente nesses últimos anos, eu tenho vivido encontros como esse de retorno à Torá. Estamos sendo podados, aperfeiçoados, aprendendo a andar juntos. Entendam o que está acontecendo nesse lugar. Sucote é um prenúncio do reino. E hoje foi falado aqui, e a gente precisa entender o tempo que nós estamos carregando por meio dessa semente. Nós estamos carregando a semente, a Torá,
que precisa ser semeada em outras vidas. Não só para nós, mas precisamos ter o conhecimento suficiente para semearmos essa mesma semente em outras vidas. Porque nós estamos preparando a vinda do Mashiach. Isso tem tudo a ver com a boda do Cordeiro. Somos aqueles que preparam o caminho da vinda do noivo judeu. E nós precisamos conhecer o que a gente está vivendo, ter legitimidade, abrir uma palavra, entender o que estamos vivendo. Eu quero te despertar para isso. Tequia, o toque de despertamento da noiva. Entendam que vocês não são espectadores, vocês são agentes. Jovens, que vocês sejam despertados. Não se constranjam, assumam a identidade. Vocês carregam uma mensagem. E eu quero falar sobre isso. Mas antes, eu queria mostrar algo para vocês. O coração de um homem. Porque eu vou falar de alguns homens que entenderam no seu tempo o que deviam fazer. Quem tiver com a palavra, eu vou ler o texto de Neemias 1. Alguém que entendeu o seu tempo e se moveu na palavra e no entendimento daquilo que carregava. Ele não ficou parado. Há muito que a gente pode fazer. Neemias recebeu uma notícia. Bem? Quero ler com vocês Neemias 1. Vou ler do versículo 2. A minha está na versão judaica. Hanani, um de meus parentes, Neemias, tá? Veio de Yehudá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos remanescentes de Yehudá, que haviam sobrevivido ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os remanescentes do exílio foram deixados na província, estão passando por grande aflição e são tratados com desprezo. O muro de Jerusalém está em ruínas e seus portões foram queimados por completo. Esse texto é o texto de um homem que, assim como nós, estava cuidando da vida dele, no trabalho dele, servia, e era um bom trabalho. Ele era um homem de confiança na época dele, de Faraó. Estava lá, ele comia, ele era copeiro, ele cuidava das coisas, estava lá, cuidando das coisas do seu líder, um alto escalão, sendo bem servido provavelmente. Mas ele recebeu essa notícia daquilo que ele tinha nele. Ele era um homem que ele sabia que a sua cidade, a sua pátria, a sua origem tinha sido destruída. E ele recebe uma notícia e aquilo mudou a história. Aquilo fez com que ele fosse despertado para uma realidade, uma necessidade que havia de voltar e reconstruir a cidade, e reconstruir os muros. E aí eu pergunto a você nessa noite, nós estamos aqui numa festa, hoje já foi falado sobre isso e eu vou terminar de falar. É uma festa que tem um ontem, um hoje e um amanhã. Alô? E essa festa traz para a gente uma mensagem. Nós temos trazido mensagem todos os dias. Nós estamos como João Batista, com uma mensagem, porque ele tinha uma mensagem, dizendo para vocês, vocês precisam entender o tempo, precisam ser despertados, precisam estudar, precisam corrigir, precisam. Lembram de João Batista? Arrependei-vos. Ele carregava uma mensagem.
E nós temos falado nesse lugar, porque não é só quem tem ensinado, mas cada um de vocês tem uma mensagem aí, que é uma mensagem da semente verdadeira, da boa semente que carrega. Neemias entendeu no tempo dele, trouxe uma aflição, ele foi afligido no seu coração, porque viu a necessidade de voltar a Jerusalém. Nós temos em nós, ou devemos ter em nós, uma aflição de entender que nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Nós estamos vivendo, talvez, as últimas gerações. E o que você, no seu coração, ao ouvir isso, as canções que nós temos cantado dentro das igrejas, eu estava falando com o Alex, nós cantamos coisas que nós não temos noção do que estamos cantando. Tem canção que eu me calo, eu não tenho coragem de cantar. E sabe por que na palavra eu não preciso, quando eu ando na Torá, eu não preciso jurar? Porque a minha palavra é sim, o sim, e o não é não. Se eu digo que vou fazer, eu tenho que fazer. E isso a gente tem aprendido, porque é mandamento, que eu tenho que ter palavra. Então, quando eu entendo a mensagem e eu canto algo, eu preciso viver isso. Eu tenho temor do que eu falo. Eu estou aprendendo, porque a Torá está me corrigindo. Então, Neemias tinha uma mensagem, ele foi afligido e ele entendeu que para aquele tempo dele, ele precisava fazer alguma coisa. E ele se moveu em cima disso. Hoje nós temos aqui toda a história, porque ele ouviu e ele cumpriu, ele entendeu aquilo que era para o tempo dele, que era para ele fazer, e ele fez, ele se moveu em cima disso. Não existe diferença de idade, nem das crianças. Eu estive num lugar esses dias para ajudar num casamento. E uma das crianças estava magoada com seu tio. O tio era o noivo. Porque o tio levava ele para tudo quanto é lugar. E ele ia casar e ele ia abandonar ele. Não ia mais fazer as coisas para ele. Ele estava magoado de verdade. 8 anos. E estava tendo problema. Porque estava implicando com o casamento do tio. Nós chegamos lá e eu levei uma palavra rápida. Fomos organizar a festa. Oramos pelos noivos e eu levei uma pequena palavra muito rápida sobre o que é o matrimônio, o que eu tenho aprendido sobre isso, que é a restauração do que Deus fez no Éden, com o homem e a mulher, é uma obediência profunda. Deus se agrada do nosso esforço em honrar o matrimônio, independente das dificuldades. E eu comecei a falar, quando eu acabei de falar, o menino de 8 anos foi no tio dele e pediu perdão. Eles não são nem cristãos. O menino não é nem cristão. E o noivo estava afastado. O menino de 8 anos entendeu aquela mensagem, foi no tio e pediu perdão. Porque não sabia que estava fora da vontade de Deus. 8 anos. Então, não existe idade para essa mensagem. Por isso que todos eram chamados diante da presença. Moshe e todos os líderes ensinavam toda a nação, todo o povo. Mas quando nós falamos que estamos carregando uma semente, nós estamos sendo trabalhados, aperfeiçoados como um povo. E um povo, uma nação, ela tem uma constituição, ela tem uma língua. E quando a gente estuda, a gente vê que o Eterno preparou o povo, restaurou a língua, deu a eles a lei, a constituição da nação e depois uma terra, para que eles fossem um povo com uma terra, com um limite geográfico. Então, como foi falado aqui, não era um ajuntamento de pessoas, mas um povo. E nós precisamos andar nessa palavra. Nós não podemos ser um ajuntamento de pessoas sem um propósito. Nós estamos aqui porque estamos comemorando o Sukkot, uma celebração que está fazendo menção da volta de Yeshua. E nós estamos muito perto. Precisamos perceber esse tempo, entender esse momento que nós estamos vivendo e agir. Deixa a semente que você tem aí dentro germinar.
Por isso toquei Tequia, para que vocês fossem despertados. Aqui em Sucote, é um tempo de aprendermos, de refletirmos sobre isso que eu estou falando. Houve um período em que o povo, foi falado também, ficou até sem fazer, sem comemorar, com dificuldades, longe da Torá. Mas a primeira coisa que eles fizeram quando perceberam, e o rei percebeu que estava no erro, foi rasgar as vestes e pedir que fosse lida a Torá e que o povo corrigisse. E voltou-se então a comemorar Sucote e as festas, as celebrações, os Moedim, os tempos determinados. E é interessante, eu quero dar um exemplo nosso, antes de entrar aqui, num exemplo de homens ainda de grande expressão e relevância, que entenderam o seu tempo, e falar, por exemplo, nós temos aqui, eu vou dar um exemplo nosso, o Rocha Alexandre, ele entendeu isso. Ele e a pastora Ana entenderam esse tempo, responderam a esse chamado, por isso nós estamos todos aqui. Vocês entendem que quando a gente se move em cima daquilo que nós estamos carregando, as coisas vão acontecer, porque nós estamos em obediência, cumprindo o tempo do eterno. E isso é tremendo, porque nós temos, alguns carregam algum tipo de mensagem, né? Nós temos o palácio, a gente sempre escuta os ensinos que nos leva a ser tratados no caráter. Falamos de vivência judaica, por quê? Porque nos aproxima das correções que nós precisamos ter de caráter, nos tratando na Torá, né? Eu falo na veia, porque a Torá a gente tem falado direto na congregação, mas em vivência judaica a gente entra em caráter, né? E aí eu sempre trago uma mensagem de despertamento, pessoal, olha o tempo que a gente está vivendo. Então, carregamos uma mensagem, assim como João Batista. Havia um propósito na vida dele. Falamos sobre ele hoje. Nasceu em Pêssar, carregava uma mensagem de arrependimento. E Yeshua nasce em Sucote, redenção. Irmãos, nosso Deus não brinca. Entendam isso. Todos, todas. Você tem sido chamado. Você pode passar por aqui, todos, estou falando com todos. Você pode passar por aqui, ouvir essa mensagem, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas você vai responder por isso. Hoje, nessa noite, o que eu tenho de mensagem é: despertem e vejam em vocês, nesta semente que você carrega, deixe ela florescer, germinar, para que você entenda qual a mensagem, o que você foi chamado para fazer. Deixa o Senhor podar, porque vai crescer e vai precisar ser podado. Todos nós estamos sendo corrigidos pela Torá, coisas que nós achávamos que não tinha problema. Irmãos, tem muitas coisas em nós que precisam, mas esse é um caminho de santificação. Isso é santificação. É a obediência aos mandamentos. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Então, qual é a base que eu tenho para falar dessas coisas? É o estudo na palavra, são as escrituras. Eu não falo porque revelação que Deus me deu, eu falo porque eu estudo. Porque eu ando sobre a palavra, medito nela, estudo nela. Eu sempre digo, quem escolheu a linguagem escrita para que nós o conhecêssemos foi Ele. Nem todos vão alcançar ou vão estudar hebraico, eu sempre falo isso, mas existem alguns que vão. Então eu preciso sentar e aprender com o meu irmão aquilo que ele recebeu. Mas eu preciso aprender para que as minhas decisões, o meu comportamento seja aquilo que o Eterno planejou para mim de verdade. Hoje nós estamos aqui, gente. Eu posso dizer uma coisa para vocês. Hoje, se alegrem, porque verdadeiramente você está no lugar que Deus queria que você estivesse hoje. Muitas vezes, nós podemos, na nossa vida diária,
dizer assim, eu orei, Deus falou comigo, vou lá e tomo uma decisão. A gente tem momentos que Deus fala, a gente tem convicção sim. Mas eu posso dizer que agora, nesse momento, você está no centro da vontade de Deus. E eu não estou trazendo revelação de mim, eu estou na palavra. Entende? Quando a gente anda na Torá, nossos passos são firmes. Firmemente de pé, a gente fala isso sempre. Posso ter certeza, eu posso me alegrar. Hoje eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus, nesse lugar. Então, qual é a base? São as escrituras, são os estudos. Neemias entendeu, e nós precisamos entender o nosso tempo. Se você quer saber o que você tem que fazer, qual a mensagem que você carrega, nessa semente que está em você, chega para perto. Vem buscar, começa a estudar, a orar, a buscar, você vai entender. Tem algo em você que o Eterno quer despertar. Quando Yeshua é questionado, quando os discípulos chegam perto dele e perguntam, me explica melhor a parábola do semeador, a resposta dele é linda. Ele falou, para vocês eu vou revelar as coisas do reino para vocês aqui. Mas eu falo mesmo para que nem todos entendam. O que a gente está vendo nisso? Quem se chegou para perto, quem foi buscar, quem estava ali junto, esse entende o reino de Deus. Entende, consegue compreender, se alegra num momento como esse. Não é forçado a estar aqui. Não é forçado a ouvir uma palavra e obedecer. Porque você se chegou para perto, você está entendendo. Será? Eu gostaria que você olhasse para dentro de você hoje. Se você estivesse lá, você estaria no grupo que foi atrás dele para entender? Ou você estava curtindo e pensando já em outras coisas? A gente precisa parar, usar o nosso intelecto, o nosso pensamento e se colocar no texto, se avaliar. Então, qual é o nosso tempo hoje? E a resposta para isso tem vários textos. Mas eu vou ficar com Efésios 2,19, que diz que nós não somos mais estrangeiros na terra de Israel. Nós somos agora o quê? Co-cidadãos. Então nós recebemos o direito de estar, de conhecer a nação, os valores, as profecias, de andar nessa palavra, de viver isso. Não somos mais estrangeiros. É por isso que a gente está aqui. Por isso nós estamos aqui, hoje. Então, como nós fomos enxertados nas promessas, nas profecias, na palavra, no cumprimento da palavra. Israel, durante o período do deserto, viveu muitas coisas. Se moviam segundo a vontade de Deus, tinham convicção de onde estavam indo era a vontade de Deus. Tinham convicção porque os seus sapatos não envelheciam, sua roupa não envelhecia. São experiências que a gente precisa aprender a viver. Como a gente está vivendo aqui em Sucote, todo desconforto, também precisamos viver essas coisas no nosso dia a dia. Eu vou ler uma anotação que eu fiz. Viver esses dias aqui e toda a sua mensagem já nos mostra a importância desse período único e que é dado a nós hoje. Estar aqui é ter a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus para hoje, agora. Ele está reproduzindo hoje o passado e nos projeta para o futuro com os mesmos moedim, tempos marcados, que são sombra, são uma projeção do que vai acontecer. Assim é o reino de Deus e nós precisamos aprender a andar no sobrenatural. Partindo já do meio para o final, prestem atenção, o Roche sempre fala aqui e eu quero chamar a atenção a você. Nós não somos pessoas que andam dentro do normal, precisamos aprender a andar no sobrenatural. A gente fala dessas coisas e acha que não precisa estudar para isso. Havia escola para ser profeta.
tinha a parte que Deus abençoava e chamava, mas você tinha também que ser aperfeiçoado no seu chamado. Quando Deus fala dos seus moedim, sempre fala, o Rocha sempre fala, e eu quero só chamar a atenção para você nisso. Todas as datas do Senhor, elas têm um passado quando aconteceram, e nós aprendemos lá como nós estamos fazendo aqui. Estamos comemorando o Sucote que aconteceu no Sinai. Só que hoje nós estamos vivendo isso. O que aconteceu lá atrás. Porém, Sucote, e a gente já leu o texto hoje cedo de Zacarias 14:16, vai continuar sendo celebrado no milênio de Yeshua. O nosso Deus, ele é atemporal. Ele vai no passado, ele vai, ele volta, vai no futuro. E as suas datas, elas também são assim. Hoje nós estamos vivendo o que aconteceu lá atrás. Mas elas não são projeção, não são sombra. É um portal. E eu quero falar algo para vocês. A gente quase não fala do inimigo aqui. Porque nós não queremos perder tempo. Temos muito para aprender. Temos que ganhar tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi uma mensagem de um músico que estava explicando o seguinte, baterista. Muitos devem ter visto esse vídeo. Ele estava explicando que quando ele está tocando o atabaque, eles precisam tocar num ritmo, com uma cadência, ele falou 5K, mas com uma cadência tão precisa do som, que quando eles conseguem chegar neste ponto, abre um portal. Vê se vocês entendem onde eu vou chegar. Estou tentando fazer vocês entenderem que estar aqui foi abrir um portal. Nós precisamos aprender a andar dessa forma. Porque as trevas aprendem isso com mais facilidade que os homens e mulheres de Deus, que têm resistência e dificuldade de entender. Eu não consigo, eu rejeito a palavra, mas as trevas, por que são prudentes nisso? Porque quando recebem uma direção, eles vão e fazem coisas terríveis. Mas ele explicou o seguinte, quando chega nesse ritmo, que é usado nas músicas hoje comerciais e populares, então nós sabemos que as músicas hoje estão abrindo portais à manifestação de um demônio. Então vejam bem, eles usam os princípios que o Eterno estabeleceu, até onde eles podem. E nós estamos aqui comemorando uma festa que o Eterno deixou na sua Torá. Irmãos, não é possível. Quando a gente fala em Shabat, que uma porta se abre, eu preciso enxergar isso. Nós precisamos ter reverência e zelo no Shabat. Nós encerramos hoje aqui. Porém, a gente ainda está dentro de um tempo determinado, onde existe uma palavra para esse tempo. Se você quer ser levado a sério, leve o Senhor a sério. Eu falo isso sempre. Andar nesses tempos é uma experiência que o homem e a mulher de Deus precisa aprender. No seminário de batalha espiritual foi falado uma coisa muito importante. A gente anda entre o céu e a terra. E o que se manifesta na terra primeiro foi no céu. E Yeshua ensinou isso para nós. Precisamos aprender a andar dessa forma. Isso é restauração da Torá. O povo viu o som do shofar. O que é isso, irmãos? Não é andar em outra atmosfera? Ou você costuma ver som das coisas aqui? A gente não costuma, porque a gente aqui está limitado. Eu escuto com o ouvido e eu vejo com os olhos. Mas diante daquele momento que eles estavam, diante da montanha, eles saíram do natural, eles viram o som do shofar. Precisamos aprender a andar dessa forma. Desperta a igreja, noiva, congregação. Deixa fluir a semente que você carrega.
Seja você um agente que está preparando a vinda do Mashiach. O que foi entregue no Sinai, que é Sukkot hoje, no passado, chega hoje para nós, para a gente viver hoje no presente, e nós viveremos essa festa no futuro. Para fechar sobre Sukkot, quanto tempo eu tenho ainda, pastor? 10:10. Que a gente começou um pouquinho mais tarde. Sukkot. Cabanas. A festa é a vinda, ela traz a mensagem da vinda do Mashiach, e nós vamos viver ela no milênio. Tudo bem? Tudo bem? Bichinho faz parte. Ela é uma celebração completa. Eu fiz uma lista aqui das projeções de Sukkot. Projeções. Se ela é uma sombra, ela projeta algo, né? A minha sombra não é pejorativo, como a gente ouviu no cristianismo, uma sombra, uma coisa que a gente não entendia direito. Que sombra é essa? É sombra de quê? Né? E a substância é Yeshua, o corpo é Cristo. O que é isso? É a projeção. A minha sombra é minha projeção. Então ela projeta algo. Ela tem uma simbologia do tempo, essa festa. Eu coloquei rapidamente 8. As nações subirão a Jerusalém. Nós já falamos aqui hoje cedo, Zacarias 14:16. As nações, e quem não festejar Sukkot lá, não vai ser abençoado. Veja bem, não vai cair a chuva. Já foi entregue essa mensagem hoje. Essa festa tem uma simbologia da Sukkah, né, da cobertura do Eterno, e que Ele habitaria entre nós e em nós, né, em nós. Nós temos a simbologia dos convidados, dos uspizim, que a gente lembra da parábola do rei que faz uma festa para o seu... O reino dos céus é como um rei que vai fazer uma festa de casamento para o seu filho, e aí vem explicando o reino. Tudo isso está dentro de Sukkot. Uma simbologia das primícias é o Eterno, era a primícia do povo no Sinai. Eles não semeavam, né? Então, era o próprio Eterno que era o provedor, que era tudo que eles tinham. Ele era a primícia deles. É uma festa onde a gente leva a primícia, né? Um simbolismo que tem os elementos que vamos falar amanhã, que fala até da parábola do semeador, que é o tipo de ser humano que você é, quem você escolhe ser. Simbolismo de sacrifício, os 70 novilhos que fazem menção às 70 nações, que na cultura judaica a gente está fazendo menção das nações do mundo. Olha quantas coisas em Sukkot. Não temos dúvida que é uma festa, uma celebração que fala do reino do Mashiach. Nós temos o simbolismo da água viva. Em Jeremias, eu até anotei 2:13. O Eterno diz, né, que vocês me trocaram, eu, a água viva, por cisternas furadas, que não conseguem reter água. Eu sou, né, a salvação de vocês. Sukkot fala das águas vivas. E eu quero terminar falando das festas. Sukkot está numa sequência de festas que começa em Rosh Hashanah, onde começa um juízo. A gente passou por Yom Teruah, Yom Kippur, estamos em Sukkot. Arrependimento, correção, há uma sentença do Eterno. Segundo também os ensinos dos judeus, essa sentença ela tem uma sentença e também um tempo de entrega. Então eu tenho tempo de me arrepender durante todas essas festas. A gente amanhã vai estudar sobre Hoshana Rabbah, e nós vamos entender que é o tempo da redenção. Então eu tenho todo esse tempo para escolher me arrepender. O Eterno foi marcando isso.
Então isso é Sucote. É uma festa das sombras. É uma festa das projeções. Se a gente fosse mais fundo, nós íamos ver nas parábolas do reino, a gente ia encontrar alguma coisa de Sucote. Porque isso é o reino. O Eterno está avisando da sua vinda, da vinda de Yeshua. A terra está esperando a nossa manifestação. Você tem uma mensagem. E, por fim, quando o sacerdote dava volta, em volta do altar, ele dava volta, que a gente já foi falado sobre isso quando Yeshua, em João 7, vendo todo aquele movimento, e ele se levanta, porque o povo clamava, salva-nos, prospera-nos, também já foi falado. O sacerdote dava volta e ele pronunciava a voz do que anuncia as boas novas, anuncia e diz. E Yeshua entra e diz, eu sou a água, e ele se oferece, fala de quem se revela ali, eu sou a água viva, quem vier a mim não vai ter sede. Nós somos, o nosso papel, a nossa mensagem é como desse sacerdote. Nós precisamos anunciar a boa nova, a boa semente que está em nós. Então, nessa noite, a minha mensagem é uma mensagem de despertamento. E eu gostaria que você saísse daqui, guardando amanhã, guardando de todas essas mensagens, tudo que foi falado aqui, se você entender o seu papel hoje. Nós tivemos grandes homens na história de Israel que entenderam o seu tempo. Moisés, Abraão, Neemias, que eu li, que levantou, reconstruiu a cidade. Na modernidade agora, eu sempre falo dele. Eliezer ben Yehudá, que restaurou o hebraico moderno, a língua que foi considerada praticamente morta. Nós sabemos que ela jamais será. É a língua viva, é a língua do Eterno, que deu origem a tudo. Nós temos, quando Israel se cumpriu a promessa de virar uma nação em um só dia, nós temos um brasileiro envolvido aí, e esse homem, o que ele fez, foi tremendo, porque ele adiou propositalmente o dia da eleição, da votação, para que Israel fosse nação, e fosse criado um estado também, um estado palestino. Não tinha voto suficiente, tinham que ser 2/3 do número total de votos. E o que ele fez? Ele adiou a Assembleia na ONU, em Nova York, para que os judeus começassem a trabalhar e conseguissem converter os votos a favor de que fosse criado um estado. E ele também votou a favor de Israel. Esse homem cumpriu seu papel, cumpriu uma profecia. O primeiro ministro, o primeiro homem líder de Israel, Ben Gurion, também cumpriu. E nós, Rocha Alexandre e sua família, sua esposa, estão cumprindo. E nós, seja despertado nessa noite, manifeste aquilo que está em você. Hoje foi falado, a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Isso é Sucote. Gostaria que você ficasse de pé, para que nós orássemos. Eu vou pedir ao Alex, ao pessoal do louvor, que adorassem a Deus conosco enquanto vamos orar. Gostaria de que você colocasse teu coração. Estamos todos cansados, alguns piscando, lutando contra o sono. Mas eu gostaria que você apresentasse teu coração nessa noite. Primeiro, que a gente tivesse um momento de arrependimento. Até muitas vezes somos indiferentes ao que Ele tem falado.
E eu gostaria que você se colocasse à disposição. Se você não sabe de que forma será a manifestação da vontade de Deus através da sua vida, eu gostaria que você apresentasse nesse momento o seu desejo de entender a vontade de Deus para você, para que você manifeste Yeshua. É chuva? Não, né? Então dá para a gente orar? Está manifestando. Baruch Hashem. Amém? Vou pedir ao Alex. Vou pedir que eles tragam uma canção. Pode cantar. E eu gostaria que você primeiro apresentasse seu coração, pedisse a Deus perdão. Muitas vezes por não entender claramente a vontade de Deus. E depois nós vamos orar para que o Senhor, que a convicção de quem você é, seja estabelecida no coração. Jovens, adultos, crianças, em nome de Yeshua. Minha casa, sem ter onde morar, tendo o céu como telhado e as estrelas como prova. Eu tenho um firme fundamento de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro e eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória bem na cara do inimigo. Celebro a minha cura mesmo que eu sinta dor, mesmo que o choro dure a noite toda. A alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo, já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Eu já não ando pelo que eu vejo, já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei, é só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, onde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, porque a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela me faz andar. Aleluia, Senhor. A fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente. Ela me faz andar.